afinal de contas, como Deus se revelou pessoalmente a Jó? E o que o livro de Jó nos revela? Qual foi o convite que Deus fez a Jó? E Deus censurou, repreendeu Jó, quando trouxe a ideia, a mecânica da vida e a mecânica celeste, e o que Deus queria mostrar a Jó. Se essas questões lhe deixaram intrigado ou ainda curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. Mas antes, não esquece, você se lembra, né? Aqui abaixo, na descrição deste vídeo, você vai encontrar um link de acesso direto ao nosso quiz. E o que é o nosso quiz? O nosso quiz, ele nada mais é do que um questionário com 10 perguntas elaborado pelo nosso amigo presbítero Lailton Alves, para que você verifique como está o seu conhecimento acerca do tema que será tratado aqui hoje. Dado o aviso, roda a vinheta. A paz do Senhor a você, eu espero que você esteja bem. Inicio minhas palavras grato a Deus por mais essa rica e gloriosa oportunidade de estar aqui junto com você em mais um EBD Sinopse de hoje. Então, já estamos na penúltima aula da última lição desse trimestre de 2020. Lição esta que tem como título geral, ou título global, como você preferir, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E a aula de hoje é especificamente sobre Deus se revela ao homem. Então, na íntegra, quando Deus se revela ao homem, o que é que acontece na vida deste homem? Mas é necessário aqui, né, já está chegando nesse finalzinho de lição, já vai deixando aquele... está acabando, né? Se você está sentindo isso aí, vamos fazer um apanhado aqui rapidamente sobre a geral do livro de Jó. O livro de Jó ele é divinamente inspirado e ele é mais do que uma obra literária universal. Ele tem palavra de Deus e grandes ensinamentos para questionamentos atuais. O homem Jó foi de fato o que é. Ele é um homem real, um homem que viveu no tempo dos nossos patriarcas, numa terra chamada Uze. Esse homem de Uze era o maior do Oriente, mas por um conflito espiritual teve o diabo, o adversário, lançado a Deus, que Jó era íntegro, reto, desviava-se do mal, porque Deus subornava Jó. Dentro desse bastidor, onde Jó nada sabia, Deus permite que Satanás toque na prosperidade de Jó, tocando mais uma vez dizer que a prosperidade é diferente de riqueza. Riqueza é apenas o dinheiro em si, e a prosperidade é quando há abundância em todas as esferas da vida, tanto na esfera espiritual quanto na material. Jó em tudo era próspero, sendo o maior do Oriente. Depois que foi arrebatado de todos os seus bens, Jó, nocauteado, ele ainda persiste, diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Perdeu também seus filhos. Em um único desastre, de uma única vez, perdeu os seus 10 filhos. Perdeu todas as suas propriedades de forma sucessiva, uma avalanche de perdas e ataques sobre esse nosso campeão de Deus. Depois de tudo isso, Jó se vê confuso, sem compreender o motivo pelo qual estava passando tamanha e tão grande aflição. Dentro de todo esse cenário, Jó se vê agora sentado sobre as cinzas, roupas rasgadas, e agora acometido na sua saúde por uma enfermidade da planta do pé até o fio da sua cabeça, tendo tão somente a companhia aí do seu caco de telha, tendo visita agora dos seus amigos que vieram prestar aqui as suas solidariedades. Eles ficam observando o homem de Uze, o mais poderoso, um amigo que tinha tanta prosperidade e riqueza, tão influente na terra de Uze, tão influente que os mais desfavorecidos procuravam Jó para que ele tratasse de assuntos jurídicos. Ele trabalhava também como autoridade jurídica. E
Agora Jó se encontra naquela situação, sofrendo chagas terríveis, calado. Depois de 7 dias calado, seus amigos, Elifaz é o primeiro. Elifaz argumenta de que somente os pecadores sofrem. Então, se Jó está sofrendo, é porque existe aí algum pecado. Não tendo ele convencido a Jó, e Jó dando o fiel testemunho de que não estava em erro perante a Deus, não se encontrava em pecado, Bildade levanta uma segunda teoria. Teoria essa que talvez tenha muita relação, tem relação em si com a primeira, de Elifaz. Bildade diz, se ele está sofrendo, se há sofrimento, existe um pecado oculto. Jó não quer confessar por algum motivo e aconselha a Jó a confessar de vez esse pecado. E aí depois vem Zofar. Não tendo êxito, os 2 amigos que o precederam, Zofar agora tem uma teologia um pouco mais diferente. Diz que o justo não passa por tribulação. Então, uma vez que Jó está passando por tribulação, é porque Jó, de fato, não é justo. E aí aparece só agora um 4º amigo, de nome Eliú, trazendo o caráter pedagógico do sofrimento e a soberania de Deus. Depois de suas argumentações finais e de cessar as defesas de Jó, alegando de que ele não padece de nenhum dos pecados aqui estabelecidos para com as suas crenças baseadas nas suas tradições, o que acontece no geral? Jó esgota aí sua defesa e se sente angustiado porque até o momento Deus não tinha falado absolutamente nada com ele. E agora, sejam bem-vindos à penúltima aula dessa importante e gloriosa lição, que é quando Deus se revela ao homem. Então, depois dessa até emocionante abertura, eu convido você aí a abrir o seu material. Um detalhe tão emocionante que eu até me perdi aqui qual foi o lado que eu tinha deixado aqui a lição. Mas eu espero que você esteja com o seu material aí. Abra o seu material, a sua Bíblia junto comigo. Vamos fazer a leitura do texto oficial de hoje. São alguns capítulos diferentes com alguns versículos. Então, iremos começar por Jó, capítulo 38, versículo 1 ao 4. Leamos. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge teus lombos como homem e perguntar-te-ei, tu responder-me: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Jó, capítulo 39, versículo 1 ao 6. Leiamos juntos. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumpres, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas. Agora Jó, capítulo 40, versículo 15 e 18. Vamos ler juntos. Contempla agora o bermonte que eu fiz contigo, que come ervas como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos seus músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como o cedro. Os nervos das suas coxas estão entristecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Poderiam, porventura, caçar à vista dos seus olhos? Ou lançar-lhes furar o nariz? Agora Jó, capítulo 41, versículo 1 ao 3. Leamos junto. Poderás pescar com anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com a cauda? Podes pôr uma corda no nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura, multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Glória seja dada ao nome de Jesus.
Então, eu convido você agora a fazer a leitura do texto áureo, como mantém aqui a nossa liturgia, no livro de Jó, capítulo 40, versículo 6, que diz o seguinte: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, na verdade prática, aqui hoje nós temos a seguinte afirmativa, que Deus, ainda que de uma natureza transcendente, distinta do homem, ele se revela à sua criação. E é justamente esse o ponto central também, onde Deus se faz revelar, onde Deus busca o contato com o ser humano. E os objetivos aqui nessa lição são 3 a saber. A primeira é ensinar que Deus, ele tem essa capacidade, ele tem esse interesse de se relacionar, de se revelar ao homem. Pontuar também que a criação, tudo o que Deus fez, expressam a sua glória. E acentuar que a nossa justiça jamais poderá exceder a justiça divina. Superados esses pontos, vamos agora abordar os tópicos dessa lição. Seguiremos agora para o primeiro tópico desta lição. Esse tópico ele traz a seguinte expressão: a revelação de um Deus pessoal e um Deus que tem voz. Como nós vimos no texto inicial, Deus agora inicia o diálogo direto com Jó, porque até então Deus só tinha se expressado nos bastidores da história, no diálogo com o diabo, com o adversário, sobre a fidelidade e a sinceridade da adoração de Jó. Então, lá por volta do capítulo 38, Deus começa a responder ao seu servo. Então, muitas pessoas já tinham falado, muitas palavras já haviam sido ditas, mas no coração de Jó, esse era o momento do ápice, e esse, de fato, é o ápice deste livro, onde nós podemos contemplar que o ser todo-poderoso, ele se relaciona com o homem. Então ele inicia-se a falar com Jó. Então, o segundo ponto deste tópico é a poderosa manifestação de Deus, onde nos faz lembrar, lá em Lucas capítulo 5, versículo 8, onde depois de ter feito uma pesca maravilhosa, mesmo que ele, numa tentativa um pouco antes, não tenha tido sucesso, ao seguir a orientação do mestre, ele consegue uma grande remada de peixes, onde ele precisa até ajuda para colocar os peixes dentro do barco. É onde ele fala que, Senhor, apartai-se de mim, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. Umas traduções vão dizer, te ausenta de mim, que sou um pecador. Porque a grandeza de Deus, ela mexe com o íntimo do ser humano, mexe com a nossa alma, porque na presença do Senhor, o pecado, ele vem revelar e incomodar dentro de nós a nossa própria alma. Então, dentro de um procedimento de teofania, de uma manifestação teofânica, Deus se revela de dentro de um redemoinho a Jó, de forma que ele agora pode ser visto e ouvido por esse patriarca de Uze. Então, Deus traz mais uma vez para nós a clareza de que ele tem interesse por cada um de nós. Assim como ele teve interesse com Jó, ele tem interesse na minha e na sua vida. O terceiro ponto deste tópico traz que Deus está presente. E aqui há um termo interessante. O termo El Shaddai, muitas vezes aqui mencionado no livro de Jó, ele se refere a umas características de força e de poder da parte de Deus. Então ele exalta a soberania de Deus, contudo, ele deixa diminuída a questão da misericórdia e da compaixão do Senhor. E o propósito do livro de Jó é basicamente o seguinte: é nos revelar, nos mostrar que mesmo na escuridão, andando por fé e não por vista, ainda que não podemos ver com os nossos olhos, nós podemos ter a certeza que Deus está presente. Louvado seja o nome de Jesus. Então, vamos para o segundo tópico desta lição. E nesse segundo tópico nós temos o seguinte título: a revelação de um Deus sábio. E no primeiro ponto deste tópico, eu estou tão emocionado com essa aula que estou até atropelando as palavras, né? Então, no primeiro ponto deste tópico, nós temos o seguinte tema: na mecânica celeste. Então, o que é que acontece aqui? Jó se apresentou detentor de uma sabedoria singular e particular, da qual não comungava seus amigos.
alegando ele ter tido uma intimidade com o próprio Deus e não estar em pecado. Também citou aqui, deixou implicitamente, que Deus teria sido injusto com ele e teria também sido injusto porque não puniu os ímpios, se colocando aqui numa posição de sábio. Então, Deus começa agora, inicia a testar a sabedoria e o conhecimento de Jó. Então ele chama Jó, ele convida Jó a observar a mecânica celeste. Então, ele pede para que Jó olhe o universo, verifique. E como diz lá no salmista, o Salmo 19, capítulo 19, versículo 1, diz que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Então, se nós atentarmos, se Jó atentar, se nós atentarmos para a grandeza de tudo o que nos envolve, se nós olharmos para o alto e contemplarmos as estrelas, o firmamento, os céus, nós vamos perceber que não temos a noção de quão grande e poderoso é o nosso Deus. Depois, ele faz aqui o que Jesus muito fez no seu ministério terreno, trazer coisas palpáveis, já que o céu está muito distante de Jó, e Jó agora se sente pequeno diante da tanta grandeza da obra de Deus. Deus agora faz, vou falar de umas coisas mais perto de você. Talvez a sua sabedoria ela seja para coisas perto. Então, vamos falar da mecânica da vida, onde, mais uma vez, Deus traz exemplo aqui de animais, de horas de parto, de dores, de coisas que vão acontecendo naturalmente na criação terrena, e Jó agora percebe que não compreende nada, nem de como foi criado essas coisas, nem de como existe essa harmonia nas coisas que Deus criou, nos animais e na natureza. Existe um equilíbrio que foi feito por esse esmero design, né? Então, nós podemos ver que Jó não pode agora discutir. Jó não tem mais argumentos. Então, no terceiro ponto deste tópico, nós temos a necessidade de conhecer mais a Deus. Então, para Jó aqui ficou uma lição. Como para muitos, como muitas vezes para mim, eu não sei se já lhe cometeu isso, às vezes o conhecimento, às vezes a nossa intimidade com Deus deixa o homem um pouco envaidecido. Por isso que existe a graça, não é para que ninguém se glorie, porque isso não vem de nós. Então, veja que Jó, aqui, ele teria que conter o seu orgulho. Ele foi de fato orgulhoso. Ele não chegou a blasfemar, chegou muito perto de blasfemar, mas não blasfemou. Mas, embora o patriarca de Uzi tenha falado algumas verdades sobre Deus, ele ignorou também que ainda não é conhecedor de toda a verdade de Deus e não saber daquilo que tem ignorância, deixando uma bela lição aqui. Por mais intimidade que nós sintamos de Deus, por mais conhecimento na sua palavra, nós devemos ter sempre essa medida comedida para não ensoberbecer o nosso eu e nos sentirmos donos apropriados da verdade. Então, o que foi que de fato Deus fez aqui? Deus não censurou a Jó quando falou da mecânica celeste e da mecânica da vida. O que Deus fez aqui na realidade foi dar uma lição a Jó de humildade, onde Jó não estaria apto a discutir com o Altíssimo acerca da sua justiça. Por quê? Porque a justiça do Senhor, a plena justiça, para nós humanos, ela é inalcançável. Então, foi por isso que Deus fez todo esse aparato de perguntas a Jó. Então, falar aqui um pouco sobre já o terceiro tópico desta lição, acerca da revelação de um Deus justo e poderoso, onde Deus, mais uma vez aqui, vai se valer de algumas figuras que existem na natureza para mostrar a Jó qual é de fato o lugar dele. Então, ele fala do Belmonte e fala do Leviatã. Algumas traduções eles trazem para nós o significado dessas duas palavras como Belmonte fosse um hipopótamo e o Leviatã um crocodilo, para mostrar um pouco, representar a natureza indomável, a parte indomável da criação de Deus. Onde aqui no texto que lemos, no texto oficial, nós vimos que ele dá até característica desses animais, dizendo se Jó não conseguiria
domar esses animais, cuidar desses animais, como ele conseguiria resolver conflitos complexos do ser humano? É uma pergunta sensacional. Mas essas criaturas, por mais assustadoras, poderosas e fortes que possam parecer, não são nada perante Deus. Estão no controle de Deus. Assim como Deus tem o nosso pleno controle e controle de tudo sobre a nossa vida e sobre tudo que Ele criou. Então, nessa tentativa de se auto-justificar, Jó, como qualquer outra pessoa que se atrever a fazê-lo, não irá conseguir, porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Para Jó aqui, ele, implicitamente, nas entrelinhas, deixou subentendido de que a justiça dele seria mais plena, mais completa do que a própria justiça de Deus, querendo então se auto-justificar, dizendo que aquele grande avalanche de tribulação que está passando não era merecido e que a prosperidade dos ímpios que ele conhecia também não era devida. Contudo, é pela graça, somente pelo amor de Deus, que nós podemos ser salvos. E aqui, o que nós podemos aprender na aula de hoje é que sempre devemos, em primeiro plano, manter acesa a chama da comunhão com Deus. Procurar nossa ligação com Ele de forma sincera e poderosa, na oração, no jejum e na leitura da palavra, chegando-se mais a Deus, na certeza que Deus não vai nos lançar fora, que Deus perdoará os nossos pecados e os nossos erros. E esse nosso novo conhecimento acerca de Deus, ele deve servir para alcançar outras vidas e expandir o seu reino na terra, para que assim a semente do Evangelho seja dispersa por este mundo. Porque é isso que faz de nós cristãos. Glória a Deus. Eu espero então que você tenha gostado dessa aula de hoje, eu espero que você tenha entendido. E aí na sua direita, pessoa que eu não ia falar, não é? Está terminando. Aí na sua direita, você tem um botãozinho abençoado aí. Inscreva-se. Dá essa força pra gente, isso ajuda, isso estimula, dá mais vontade de continuar fazendo este conteúdo aqui breve, sucinto, o sumo da palavra de Deus para a sua vida. E se você tem alguém que você sabe, que você desconfia, que gostaria desse tipo de conteúdo, manda lá para ele, para que ele possa também estar nos acompanhando. Então, dito isso, o EBD Sinopse também adverte. Nós não temos a intenção, nem a pretensão de que você substitua a aula da escola dominical por essa. Então, eu espero que você vá à sua congregação, à sua aula com o seu professor e com os seus irmãos da escola bíblica dominical e tenha uma ótima aula. Feito todo esse aparato, só nos resta agora, né, um ato de gratidão, agradecer a Deus em oração pelas proteções e pela aula de hoje. Maravilhoso e justo Deus, soberano Pai. Neste tempo, Senhor, de grande tribulação sobre a terra, nesse tempo de temor de muitos, onde todos se sentem perdidos e onde de fato todos querem ouvir as suas orientações. Deus, somente no Senhor, nas suas mãos está o controle de tudo que existe da nossa vida. Nós queremos te agradecer, nosso Pai, pela saúde, pela proteção, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Por essa aula, por essa tua palavra de hoje, nós te agradecemos, Senhor. Continua conosco, nos livrando do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo e todo sempre. Amém. E eu espero você na próxima aula e última aula dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Aqui, EBD Sinopse. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.